Boa noite, tudo bem com vocês? Você que veio direcionado nesse dia para esse vídeo, não importa a data, não importa o dia, não importa o ano, esse vídeo é para você. O que fazer quando as coisas não saem como planejado? Eu tô usando esse deck do Tarô das Fadas, é um deck muito bonito. E primeiro eu tiro os arcanos maiores para responder essa pergunta. O que fazer quando as coisas não saem como planejado? Que atitude ter? O que fazer quando as coisas não saem como planejado? Saíram duas cartas aqui e eu vou usar as duas. Saiu o Imperador e a Temperança. Amo essas duas cartas. Enfim, depois eu vou explicar sobre elas. O fundo do deck, o Mago. O que fazer quando as coisas não saem como esperado? Já embaralhei. Esse é o deck do Tarô das Bruxas. Muito bonito também, gosto muito dele. O que fazer quando as coisas não saem como esperado? O que fazer quando as coisas não saem como esperado? O que fazer O que fazer quando as coisas não saem como esperado? Cartinha aqui expolar. Fundo do deck, Imperatriz. Temos Imperador e Imperatriz na mesa. E como? Como posso fazer para tomar essas atitudes? Como posso fazer para tomar essas atitudes que eu tenho que ter quando o dia não sai como esperado? Como eu tomo essas atitudes? Como eu tomo essas atitudes? Bom, tirei todas as cartas. Fundo do deck, o Ás de Espadas. Bom, primeiro eu perguntei o que fazer quando as coisas não saem como planejado. Geralmente eu tiro só um arcano maior, que ele revela sobre que tipo de energia temos que ter, que tipo de frequência temos que ter quando as coisas não saem como esperado. Bom, as duas energias, as frequências a qual a gente tem que vibrar, que ele sugere, você que veio aqui, aquele dia que as coisas não saem como ocorrido. Você planeja, uma coisa diferente acontece, que você não estava planejando. E como? O que eu faço nesse momento? Veio a Temperança e o Imperador. O Imperador fala sobre uma postura forte, uma postura de vencedor. Ele é aquela pessoa que, se ele tá na frente de um projeto, todo mundo quer estar com ele. Se ele tá liderando uma equipe, todo mundo quer estar na equipe dele. É teimoso? Mas uma teimosia necessária para fazer o que tem que ser feito. Então, se as coisas não saíram como você esperava, fala sobre ter essa postura de não. As coisas vão dar certo para mim, eu vou me dedicar, eu vou fazer o melhor que eu posso. E as coisas, por mais que não ocorreram como eu esperava, vamos ter a temperança. Como assim a temperança? Outro arcano maior que fala sobre o equilíbrio. Por mais que as coisas não saíram como eu esperava, eu posso olhar as coisas que aconteceram de bom, que vieram disso. O que de bom veio disso? Quebrou uma coisa que eu não esperava. Tá, mas e se aquele tempo que você estava envolvido com aquilo impediu que uma coisa pior acontecesse? Você é o imperador, poxa, as coisas boas acontecem com você. Você sabe o que está fazendo, então quando acontece algo que não é planejado, e o imperador sempre tem tudo planejado, é porque é um livramento. É uma oportunidade de olhar para o que de bom veio disso. E ter o equilíbrio.
nem ficar pensando muito, e chorar pelas coisas ruins que aconteceram, mas tentar ter um olhar equilibrado. Não, coisas boas vieram disso, decorreram disso. E quando a gente tem esse tipo de pensamento, que a gente coloca a energia, a frequência da gente nesse tipo de pensamento, as coisas fluem melhor. Quando eu perguntei para o tarô o que fazer quando as coisas não ocorrem como esperado, saiu o 2 de copa. 2 de copa é uma carta sobre equilíbrio. Equilíbrio, parceria, né? A mente e o coração juntinhos aqui, né? Tudo conectado numa relação de afetiva, de afeto. Tanto os gatinhos como o par aqui tá juntinho de frente um pro outro. Então colocar a emoção e o pensamento junto, num pensamento de que as coisas vão dar certo, afinal eu estou fazendo com amor. Se não deu, não ocorreu do jeito que eu esperava, eu posso fazer o quê? O que eu posso fazer? Pensar, eu tô fazendo as coisas com amor, tô fazendo as coisas com equilíbrio, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Saiu de novo aqui a Rainha de Copas. 2 de Copa, Rainha de Copas. Muito amor nessa leitura. E fala muito sobre codependência. São duas cartas que falam muito sobre codependência, né? O que fazer? Entender que eu tô fazendo o melhor que eu posso, eu tô fazendo com amor, eu tô me dedicando, eu tô curando o que eu tenho que curar, trabalhando o que eu tenho que trabalhar, agindo e conquistando o que eu tenho que conquistar. Se alguma coisa não deu certo, equilíbrio. Olhar com equilíbrio, com temperança. Há coisas ruins a primeiro momento sobre a nossa perspectiva, mas se olharmos com mais equilíbrio, a gente vai ver esse olhar de que foi um livramento. Uma coisa pior poderia ter acontecido, mas isso que ruim aconteceu, aos meus olhos ruim, mas se eu tiver essa compreensão de que foi um livramento, eu tô entendendo que isso trouxe coisas boas para mim. Porque veio o Imperador e o Rei de Paus, duas energias sólidas, fortes. Significa o quê? Que Deus, o universo, está curando o que tem que curar. Através disso que aconteceu, que às vezes a gente não entende no momento. Só entende, eu peguei um engarrafamento, quebrou tal coisa que eu gostava muito, isso tudo são as nossas energias sendo curadas. Às vezes era uma coisa que podia acontecer com a gente e não aconteceu com a gente. Aconteceu com um objeto, aconteceu que eu fiquei muito tempo parado no trânsito. A energia de algo que podia acontecer de ruim com a gente se desloca para o objeto e o objeto se rompe. É cura, proteção. E eu perguntei, como que eu posso ter atitudes, como que eu posso ajudar essas ações para que as coisas ocorram de uma maneira melhor? Saiu o Rei de Ouros, a Roda da Fortuna, um mundo e o 8 de Ouros. Bom, eu posso fazer o quê? Que ações eu posso fazer? Continuar um trabalho dedicado, com organização, pé no chão, ações firmes, e entender isso mesmo da vida, né? A roda da fortuna. Uma hora você tá por cima, outra hora você tá por baixo. Isso faz parte da vida, ter esse olhar de uma hora as coisas estão por cima, uma hora as coisas estão por baixo, esse eterno movimento da vida, do mundo, né? Senão a gente nem valorizaria os momentos bons e felizes se a gente não tivesse os momentos em que tivemos a falta disso. Então a roda da fortuna vem para falar sobre isso, que os momentos que aparentemente a gente não entende, enxerga como ruim, eles dão esse movimento para que a roda gire e nós experienciamos coisas boas. Que mais atitudes eu posso ter? Saiu o mundo. O mundo fala sobre essa carta da mulher que ela tá no ar, sem roupa. E ela mostra os 4 elementos do tarô, que esses animais representam os 4 elementos do tarô. Falando sobre o domínio da mente, sobre o domínio das emoções, sobre o domínio nas ações no mundo material e sobre o domínio nas ações no mundo espiritual. Então, assim, como nós podemos fazer para lidar com essas situações que não ocorreram do jeito que a gente gostaria? Ter em mente que a gente sempre pode estar trabalhando na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções e nas nossas ações. Isso está sob o nosso poder. Fazer esse trabalho a partir, pensando e visando sempre em ter esse domínio. E saiu finalizando a pergunta com 8 de Ouros, sobre esse trabalho dedicado.
continuar se dedicando nesse trabalho de dominar melhor os nossos pensamentos, as nossas emoções, governar, conduzir os nossos pensamentos espirituais, que nós vamos colher desse trabalho dedicado. A carta termina com essa promessa. Se continuarmos nos dedicando nesse trabalho, a colheita desse trabalho dedicado é certa. No fundo do deck temos a Imperatriz falando também sobre colheita, o Mago falando sobre ter todas as ferramentas necessárias para continuar entendendo que não importa o que aparentemente aconteça, que a gente não espera, a gente está no caminho, a gente tem as ferramentas para esse começo de verdade, cheio de verdade do Ás de Espada, com muita providência e bênção divina. Agradeço a vocês que viram o vídeo até o final, espero que tenha ajudado. Eu desejo uma boa noite de descanso para vocês, um abraço.